E eu vou te relatar aqui uma situação que é bastante comum aqui em Belo Horizonte e também em outras cidades do Brasil. Olha só, você chega no bar, escaneia o QR Code do cardápio e nada. Sem internet, sem atendimento, a gente vai ficando ali sem paciência. Essa é uma cena, como eu disse, muito comum aqui na capital mineira e para evitar esse transtorno, a Câmara Municipal aprovou recentemente um projeto de lei que obriga bares e restaurantes com cardápio digital a oferecerem Wi-Fi gratuito aos clientes com senha visível e fácil acesso. A nova regra levanta uma pergunta: isso é mais um custo para o dono do negócio ou pode ser encarado como uma oportunidade? O CEO da Interrede, o Felipe Ursini, que está aqui no estúdio ao meu lado, acredita que dá para transformar a conexão em fidelização e vai explicar para a gente com mais detalhes como que isso vai funcionar. Muito boa tarde, Felipe. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde, Maiara. Boa tarde para quem está nos assistindo também. Bom, essa lei não é uma novidade, né? Ela já, em algumas cidades da capital, de outras capitais do Brasil, isso já acontece. E se a gente for pegar um dado, né, hoje, segundo a Brasil, acho que 63% dos bares e restaurantes da nossa capital já utilizam a internet de alguma forma. Sim. Bom, se é uma oportunidade, a tecnologia ela vem para somar, né? Então vamos entender que durante o processo que nós tivemos aí de pandemia, a digitalização foi importante e tirar o cardápio físico foi uma necessidade. Naquele momento. Por questões de contaminação e não propagação, né, do vírus. E essa tecnologia foi um acelerador tecnológico para as empresas. E é interessante ver como que os bares e restaurantes evoluíram muito nesse aspecto. Então, se a gente for falar como oportunidade, a gente pode... vou ser muito franco que eu sou, às vezes, um pouco analógico, apesar de trabalhar com tecnologia. Eu gosto do cardápio, mas recentemente eu fui surpreendido. Eu fui num restaurante e nesse restaurante ele tinha um cardápio digital e eu sou também aquela pessoa confusa na hora de fazer a minha escolha do cardápio, né? Sim. Então, vários pratos, você não sabe muito a aparência do prato, às vezes você tem um nome, foto. você não lembra qual prato e o cardápio digital ele ajuda muito Sim. nesse processo. Então, já como negócio, você quer tomar uma cerveja especial, a gente está aqui na Grande BH, o Cinturão da Cevada. Isso. E aí tem cervejas diferentes, você quer saber o tipo, que sabor, que saborização. E você pode, através de um tablet, selecionar o tipo ou com que vai harmonizar e ele vai te ajudar nessa escolha. A questão não é só pegar o papel e colocar ele, propriamente dito, no cardápio. Importante que você use a tecnologia a seu favor para ajudar na decisão. Né? Então esse é o primeiro ponto. Não é só a gente pegar o que era no papel e colocar, é a gente aproveitar a ferramenta. Você vai tomar um vinho, você pode escolher a uva, você pode escolher a harmonização, pode entender, enfim. Tem várias formas de diferenciar no mercado através disso. A grande questão, eu cerne aí, é a gente pensar o seguinte: já que 61% dos bares já utilizam, e restaurantes na Grande BH já utilizam, em contrapartida 23% ainda estão nesse processo, olha, eu quero colocar, mas ainda não sei como. E se a gente for parar para pensar, a internet ela já está ali presente. Sim. Porque meio de pagamento, por exemplo, ele já é feito através de maquininhas, os pedidos eles já são feitos e etc. A grande questão, e o CRN, está na questão de como é disponibilizado esse Wi-Fi. Então ele pode ser usado como oportunidade de negócio, acho que deve, e ele não pode ser visto como um custo. Né? Então a gente viu, já acabei de dizer uma forma que ele pode agregar valor, mas existem outras formas. Uma das formas que tem para agregar valor é a gente pensar ele numa ferramenta de marketing. E como que vai ser isso? Como que vai ser? Antes da gente entrar, é importante a gente entender que a internet, uma vez que num CNPJ ou uma contratação qualquer, que você faz de uma conexão com a internet, de acordo com o Marco Civil da Internet, né, que entrou em vigor aqui no Brasil em 2004, e é referência, inclusive, a responsabilidade pelo uso da conexão da internet é do contratante. Então, um dos pontos que a gente tem que se ater é a responsabilidade. Uma vez que um bar ou um restaurante disponibiliza um Wi-Fi, ele se torna responsável. Hoje, com vários aplicativos gratuitos e dispositivos conectados nessa rede, a probabilidade de um desses dispositivos ser um spam ou
criar uma vulnerabilidade ou realizar até mesmo algum ataque em alguma pessoa fora dessa rede, ou seja, na internet, Sim. é muito grande. E essa responsabilidade se torna do bar, do restaurante ou do contratante. Então, uma das questões que são muito importantes, que eu acho que tem que ser debatidas, a primeira é a segurança. A segurança para esse bar, esse restaurante. E na Interrede nós constantemente recebemos, contribuímos, né, com investigações, o qual nós temos que apontar de onde estão partindo essas conexões. Uhum. E Então, como é que vocês trabalham essa segurança na prática? Na prática, um dos primeiros pontos é realizar a autenticação desse usuário. Isso é muito comum, né? Então, você vai no aeroporto, você vai num hotel, geralmente você faz o check-in, se cadastra. Sim. E você tem esse Fornece acesso. os seus dados. Só que e fazer isso num bar, num restaurante, você vai burocratizar o acesso à internet. Sim. Acho que não é o caminho. Um dos pontos que nós desenvolvemos lá, que é muito interessante, nós desenvolvemos uma ferramenta de Wi-Fi Market. Essa ferramenta ela permite que o usuário se conecte através do Wi-Fi e através dele ele já se cadastra, através, né, com o login ou os critérios lá de acesso, pode ser o CPF, pode ser o e-mail, pode ser o número de telefone. Ele fornece e vai consentir, né, que ele está fornecendo esses dados para se identificar essa conexão. Essa conexão, e até um pilar do marketing view da internet, ela não vai, a gente não pode ser monitorado o que ele está acessando. E sim a autenticação dele a essa rede. Até mesmo para que possa validá-lo a um possível delito, né? Ela identificar a pessoa que fez essa conexão. Uma vez identificado, essa ferramenta ela se torna uma ferramenta de marketing. A primeira, quando ele se autentica, nós colocamos, é possível colocar stories, assim como a gente vê nas redes sociais, Sim. automáticos para esse usuário. Ou seja, eu torno ela uma ferramenta de marketing a partir daí. Você consegue colocar alguns anúncios. Um anúncio, ou até, se a gente for, eu posso colocar vários anúncios, eu posso programar por horas. E muitas das vezes essa ferramenta ela pode ser usada e inclusive pode se tornar por bar ou restaurante uma ferramenta de marketing que ele pode vender até para o seu fornecedor. Para divulgar um produto específico, uma bebida ou algo similar. Ou seja, ele vai tornar aquilo que era para ele não só uma responsabilidade agora de ter que disponibilizar o acesso à internet e que antes era um custo, ele pode tornar isso em rentabilidade. E o segundo, que a partir do momento que o usuário conecta nessa rede, ele coleta os dados. Uma das coisas que a maioria dos bares e restaurantes não fazem é um trabalho de marketing pós com esse usuário. Ele não sabe exatamente quem esteve no seu estabelecimento. Se ele conecta no Wi-Fi e a partir dessa autenticação ele é direcionado a uma página de internet ou uma landing page dele, através de ferramentas de marketing digital é possível criar o que é chamado de tagueamento. Né? Através de ferramentas de rede social você vai taguear ele e você vai poder fazer remarketing. Ou seja, você entra dentro daquelas redes parceiras. Sim. E o seu bar vai aparecer em grandes sites através dessa ferramenta, tornando então um atrativo. Né? E você tendo com o consentimento, obviamente, do usuário, podendo fazer campanhas para atrair eles. Por exemplo, hoje estamos aqui nos Dias dos Namorados, talvez uma oferta especial ele poderia fazer através dessa ferramenta, porque agora ele passa a capturar esses prospects, né, esses leads que podem ir ao seu estabelecimento. E aí isso tem algum custo para o estabelecimento? Como é que funciona essa troca? Na nossa solução, nós já desenvolvemos ela completamente gratuita. Toda essa ferramenta, ao contratar o serviço de conexão da Interrede, ele tem o acesso ao Wi-Fi Market da Interrede e já tem essa ferramenta. Nós já a desenvolvemos pensando nessa conexão. Então, o retorno aí, no caso, para vocês, justamente é a ferramenta de marketing para trazer esses anúncios de tudo. Exatamente. E vocês conseguem, por exemplo, a partir desse tagueamento, entender o comportamento de alguma forma do cliente? Ou ainda seria as preferências? Ou isso ainda seria um passo mais à frente? Sim, é possível, por exemplo, através dos stories, né, que aparece após a autenticação, é possível ver em quanto tempo ele ficou naquele anúncio, se ele pausou para ele ler, vendo, e etc. Se ele passou direto. E aonde ele clicou. Sim. Então é possível fazer sim. Muito bom, né? Para saber as preferências, muito bom. E aí, como que faz? O dono de restaurante, de bar, ficou interessado? Como é que ele faz para ter acesso a essa ferramenta? Ele pode acessar o nosso site, que é www.interrede.com.br ou nas redes sociais, Interrede Oficial, ou entrar em contato com a gente no 0800 494 0600 e falar com os nossos consultores. E é isso, né? Uma oportunidade, né? Já que a gente tem agora uma obrigação
fazer dessa obrigação uma oportunidade de novos negócios, de alavancar os seus negócios e ainda fidelizar o seu cliente, né? Exatamente.